Olá, gente, tudo bem? Olha, no vídeo anterior vocês lembram que eu fiz o lançamento, né, desse projeto Amigos da Leitura e, e eu expliquei que ele não é o mesmo projeto que o Círculo de Leitura, pelo fato de o Círculo de Leitura ele já tem uma organização própria, um formato próprio. E aí esse projeto, na verdade, é um projeto para que a gente possa trabalhar a leitura na própria sala de aula. Né? Então, nós vamos supor, né, que estamos, né, em sala de aula agora. E aí eu expliquei a diferença, né, que aqui, nesses momentos de leitura com vocês, eu vou estar trazendo indicações, né, de textos de amigos e ex-professores, e aí eu ressalto que foram pessoas que passaram por mim e que me marcaram de algum modo positivo. E aí são indicações de textos que marcaram essas pessoas quando elas leram pela primeira vez, né? Seja conto, crônica ou poesia. E aí eu pedi, né, que elas indicassem. E eu estou trazendo para vocês. Né? Então hoje eu estou trazendo um conto do Dalton Trevisan que se chama Uma Vela para Dário. Quem indicou foi uma amiga minha, que também é professora. Né? O nome dela é Emília Parente. Eu a conheci na graduação em 2013 e depois que eu colei grau, eu acho que eu nunca mais a vi. Inclusive, eu mando um beijo para ela, desejo que esteja tudo bem. Tá, Emília? Muitas saudades. Obrigado pela indicação, tá bom? E aí, gente, o objetivo é conhecer o texto, né? Trabalhar a temática, discutir um pouco. Alguns eu preparei questões para nós trabalharmos leitura e compreensão textual. Outros nós vamos fazer isso também, mas sem necessariamente ter que responder a estas perguntas. Apenas discutir, né? Verbalizar, externar as nossas inquietações, as nossas interpretações, tá certo? E aí é com prazer que eu leio esse conto do Dalton Trevisan, indicado pela Emília, cujo título é Uma Vela para Dário. Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela, escorregando, sentou-se na calçada Por ela, escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida de chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de ataque. Ele reclina-se mais um pouco, estendido agora na calçada, e o cachimbo tinha apagado. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abre-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta. Quando lhe tiram os sapatos, Dário rouqueja feio, bolhas de espuma surgiram no canto da boca. Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés. Não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dário sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado.
A velhinha de cabeça grisalha grita que ele está morrendo. Um grupo o arrasta para o táxi da esquina. Já no carro, a metade do corpo, protesta o motorista. Quem pagaria a corrida? Concordaram chamar a ambulância. Dário, conduzido de volta e recostado à parede, não tem os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carregam Dário além da esquina. A farmácia é no fim do quarteirão e, além do mais, muito peso. É largado na porta de uma peixaria. Enxame de moscas lhe cobre o rosto, sem que faça um gesto para espantá-las. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dário sem sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Um terceiro sugere-lhe examinem os pés, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. Era a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dário, pisoteado 17 vezes. O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo, os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. A última boca repete: Ele morreu! Ele morreu! A gente começa a se dispersar. Dário levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava que estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Mário para lhe apoiar a cabeça. Cruza as mãos no peito. Não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto, e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de couro e descalço veio com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dário à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva que volta a cair. Gente, é lindo, né, esse conto. E obrigado, Emília, pela indicação, viu? Um beijo. Pessoal, eu separei algumas coisas aqui para ajudar na discussão, para a gente se aprofundar um pouco, né, no texto. E depois preparei algumas questões de material que eu já tinha, fiz algumas readaptações. Essas questões vão nos ajudar também a conversar, né, a dialogar um pouco com esse texto. E aí, a meu ver, 3 palavras que simbolizam, né, o sentido desse conto. 3 palavras fortes que eu destacaria seriam solidariedade, humanidade e empatia. Solidariedade porque Dário era aquele pedestre que estava caminhando, sofreu, né, um ataque, passou mal e
ele precisou da ajuda das pessoas, né? É até interessante uma hora que quando as pessoas ficam roubando, né, os pertences, tem um momento que eles têm acesso à carteira e percebem que ele é estrangeiro. E aí se torna ainda mais forte, né? Porque você em um local estranho, num lugar que ninguém te conhece, fica ainda mais difícil, né? Essa solidariedade, essa empatia. Mas enfim, faltou solidariedade porque nós estamos aí analisando o problema do Dário, ele ter passado mal, e as pessoas não tiveram a empatia, né? Não tiveram a sensibilidade de se colocar no lugar de Dário e sentir a dor dele e assim poder ajudá-lo. Então, parece que ficou tão comum a morte, por exemplo, no dia a dia, no cotidiano, ficou tão trivial. Ou então quando a gente vê alguém passando fome, um mendigo, alguém desmaiado, um morador de rua, tá tão trivial a gente ver isso que a gente volta para casa como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se aquela pessoa não, aquilo não se tratasse de um ser humano. Eu também não estou dizendo que todos os seres humanos que passam mal na rua, a gente, então eu vou levar para minha casa, ou um mendigo, ou um morador de rua eu vou ter que levar para casa e tal. Eu não estou dizendo isso, e nem o texto. Eu penso que o texto ele sugere muito mais que essa ação. Ele quer que nós possamos refletir o conceito de ser humano, né? Como é que eu estou vendo o meu semelhante? Quando o meu semelhante precisa de ajuda, até que ponto eu consigo ser solidário? Até que ponto eu consigo ter empatia? Né? Será que eu me compadeço com a dor do outro? Ou eu estou nessa posição de problema teu, se a dor é tua, é problema teu, e eu nunca me coloco na dor do outro, nunca me coloco no problema do outro, eu nunca tenho a compaixão. Né? E aí no caso da morte do Dário, isso me faz lembrar muito como essa temática abandono, morte, miséria, tá ficando trivial nos dias de hoje, sabe? Quando alguém morre, tá tão trivial, parece que não é um ser humano, a gente trata como se fosse qualquer coisa, né? Nós estamos tão acostumados a ver isso, principalmente nos grandes centros urbanos, que a gente leva com naturalidade, né? E aí a grande questão do conto é essa. Eu penso que este conto ele consegue, né? Ele consegue, uma leitura possível que eu faço dele, ele consegue instigar no leitor essa necessidade da empatia, de eu sentir o outro, a dor do outro, né? o medo do outro, a miséria do outro. É como se a gente não se importasse mais, né? Enfim. E aí eu vou lendo as questões e a gente vai fazendo alguns comentários quando necessários, né? Mas eu penso que é isso. O conto ele consegue gerar essa reflexão, né? Da solidariedade quando o outro precisa. E aí entra a humanidade, né? Eu falo dessa humanidade porque eu achei tão forte aquela parte
de que eles ainda colocam o corpo do Dário no carro para levar para o hospital, só que no meio do caminho eles despejam o Dário como se ele fosse qualquer coisa, sabe? Como se ele fosse um nada, um lixo, e eles jogam o corpo do Dário ali na esquina de uma farmácia e fica por ali, sabe? Como se, poxa, é um ser humano, né? E aí volta para a empatia. Se fosse eu, o Dário, né? Se fosse você, o Dário, que tratamento nós esperaríamos, né? Que cuidados nós esperaríamos do próximo? Então acho muito forte essa cena do abandono, né? É como se deixa pra lá, não é comigo, então não vamos preocupar com isso não. E aí, gente, nós vamos focar nas questões, né? Com alguns comentários quando preciso. Pode-se inferir que a principal ideia do texto é, depois que a gente analisa isso, a gente viu que se tratava de um Dário, estava caminhando e começa a passar mal. Só que antes de morrer, né, ele passa por todo um processo, né, inclusive de roubo. As pessoas vão pegando os seus pertences até que ele morre de vez, né? E aí tudo isso gera essa discussão que a gente vem tecendo. A falta de solidariedade, a falta de compaixão, a falta de empatia, de respeito. Nem com o morto as pessoas respeitaram os pertences e foram, sabe, a situação, e foram se apropriando disso e roubando mesmo, né? Se apropriando. E aí esse tipo de pergunta eu sempre acho difícil porque é a ideia principal. Então, às vezes, a gente não lê com tanto cuidado e não consegue contemplar a mais importante, porque todos os itens estão corretos, né? Todos os itens têm relação com o texto, com a temática discutida no texto. Mas aí a gente tem que atentar para esta palavra, a principal. Qual é a palavra qual é a informação, a ideia principal do texto? No A, ele diz assim: o infortúnio de uma pessoa passar mal, isso tem no texto. E, ao sofrer um ataque cardíaco, vir a falecer sozinha num espaço público. Eu acho que não contempla bem, porque a falecer sozinha, tá, tudo bem, o Dário foi abandonado, mas havia gente ali que não fez nada, né? E as que tentaram desistiram no meio do caminho, como se ele fosse um lixo, e jogaram assim, né? Sem a menor cerimônia de fazer isso, né? Então, dizer que ele faleceu sozinho ali no espaço público não contempla bem, né? Porque havia pessoas, né, no espaço. A questão é que faltou empatia e solidariedade para com a situação de Dário, né? B. A infelicidade de alguém que sofre de ataque epilético. Tá, mas ele sofreu aquilo lá, iniciado pelo ronco e pelas bolhas de espuma no canto da boca, morrer abandonado na rua. Ele morreu abandonado na rua e ele sofre essa... Ele passa por um problema lá de saúde, né? Só que aí não contempla total, porque eu penso que poderia ter focado aí também. Quando diz abandonado na rua, é como se eles... A ideia pode sugerir que ele estava em um determinado local, tinha pessoas e o abandonaram e ficou por isso. Tem essa ideia. Mas, antes de tudo isso, tem toda aquela questão que
que consegue gerar reflexão. Havia pessoas no espaço, né? Faltou empatia. As pessoas faltam com respeito em todos os sentidos. Primeiro porque não consideram a pessoa humana, né? O humano nele. Não tem a compaixão de se colocar e de sentir a dor do outro. E aí tem o processo dos roubos, né? Além de Dário não ter sido ajudado, as pessoas ainda se aproveitaram da situação e roubaram os seus pertences. Por isso que a B não contempla essa ideia principal. A C vem dizer o seguinte: a morte de um transeunte, um pedestre, que momentos antes de morrer, ok, ele passa por um gradativo processo de perda. Lembram que ele não morreu de uma vez. Ele primeiro passou mal, aí chegaram algumas pessoas, indagaram se estava tudo bem. E aí ele perdeu a locomoção, não conseguia mais andar. Depois a comunicação verbal, ele não conseguia mais dialogar com as pessoas. E isso, né, as pessoas se aproveitaram e ele acabou se tornando refém de uma impiedosa rapinagem de seus pertences. E realmente isso acontece. E uma vez que ele, em vez de ter sido ajudado pelas pessoas, ele se torna refém de uma impiedosa rapinagem, de um roubo, isso mostra que as pessoas o abandonaram, né? Que as pessoas viram, né, o personagem como o quê? Né, na rua. Quem é esse rapaz? Não é comigo o problema dele, ele que morra, ele que passe mal, entende? Então ele, antes de morrer, passou por esse processo gradativo de perdas, né? Inclusive dos seus pertences. Por isso que ele realmente é abandonado em todos os sentidos, tá? A resposta mais fechada seria a C, que é o item correto. Na D, por que não? Porque vem falar a morte de uma pessoa no passeio público. Ok, houve sim. E a diligente solidariedade das pessoas que transitavam pelo local. Isso é uma contradição. Diligente é um cuidado, né? Não houve esse cuidado com a solidariedade. Pelo contrário, as pessoas faltou empatia e compaixão nas pessoas. Embora algumas se aproximassem, perguntavam como é que estava, ok. Mas era o máximo, né? Era o máximo que foi feito. Ele precisava de mais. E aí a certeza de que não houve nenhuma solidariedade diligente, nenhum cuidado de fato, quando ainda colocam o corpo de Dário, né? Mas aí no meio do caminho eles jogam na esquina de uma farmácia, salvo engano, como se ele fosse um lixo, né? E aí é a coisificação do homem. O que nós somos? Entende? E aí essa D ela contradiz, né? Ela não pode ser por isso. E o item é a tragédia de um pedestre. Ok. Passa mal na rua, tem seus pertences roubados e, sobretudo, é vítima da demora do atendimento por parte dos poderes públicos. Tem sim essa demora dos poderes públicos, contudo, ele não contempla a morte, né? Então essa seria o distrator, que é de acordo com o SPAES, o item que está mais próximo, porque ela poderia confundir, né? Mas falar de tragédia, não necessariamente eu estou falando da morte, eu não fui específico. A tragédia pode significar aí 2 pontos. Ele passa mal na rua, tem seus pertences roubados, é como se tudo que foi dito depois explicando melhor o que seria essa tragédia, mas não fala da morte, né? Então o C ele consegue te dar uma visão um resumão mais fechadinho do texto,
tá bom? Por isso que é o item C. E aí, na segunda questão, nós vamos ter o seguinte. No texto, várias passagens confirmam a ideia de espetacularização da morte, exceto em... O que é a espetacularização? É esse sentido de que parece que aquele evento, a morte do Dário, ela se transformou em um evento, né? E agora todo mundo está ali, né? Como espectador assistindo a todo aquele show, né? Então, qual é a passagem que dá a ideia de espetacularização da morte, né? Que as pessoas estão ali para ver o que está acontecendo, assistindo, mas exceto uma passagem. Então, quando você vai para A e diz: registrou-se correria no público de mais de 200 curiosos que a essa hora ocupava toda a rua e as calçadas. Percebam que aqui tem a ideia de espetacularização. Então, nós estamos falando aí de mais de 200 curiosos que ocupavam toda a rua. E aí queriam ver o que estava acontecendo. Então, por isso não pode ser A, porque ele quer a passagem que não dá essa ideia de espetacularização. A B. As mesas de um café próximo foram ocupadas pelas pessoas que tinham vindo apreciar o incidente. Isso aqui está muito claro. As pessoas se sentaram às mesas para poder assistir o que estava acontecendo. Então não pode ser a B. C. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não pudesse o ver, não é? Também não, porque a gente vai perceber que tem as pessoas aí fazendo um esforço, levantando as pontas dos pés para poder ver o que estava acontecendo. D. Alguns moradores que haviam trazido almofadas para descansar os cotovelos. Então percebam que estava acontecendo um incidente, algumas pessoas não quiseram ir para a rua, mas como a casa, sei lá, era pertinho da praça, elas trouxeram almofadas, né, para descansar os cotovelos e ver o que estava acontecendo. Então a D também não, porque a gente tem essa ideia de que as pessoas estão querendo ver o que estava acontecendo, né? A E, um menino de cor e descalço veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Embora ele tenha presenciado, a gente percebe que o texto não mostra essa euforia, eu quero ver o que está acontecendo. Na verdade, a criança de cor, né, e descalça, provavelmente, se está descalça, provavelmente a gente pode inferir que era um morador de rua, né, um menino de rua, uma criança de rua, abandonada, provavelmente. Ela chega, mas não com esse objetivo de ver o que está acontecendo, mas porque ele se sensibiliza e aí ele traz a vela e acende, né? Então, vai ser a E por esse sentido. Ele não tinha o objetivo de espetacularizar a morte, né? De tornar isso um grande evento. Não. Ele se sensibiliza e está lá para se solidarizar, mostrar a sua compaixão, né? Para com Dário. E aí essa passagem é muito forte, porque de alguma maneira o texto nos faz lembrar do seguinte: mais uma vez, a responsabilidade de um futuro melhor, né,
não que esteja somente nas crianças, mas é como se esse gesto de solidariedade, de a criança chegar com uma vela, a luz, né, levando luz, pode também mostrar isso, né, em meio a essa falta de compaixão, em meio a essa falta de empatia, a gente ainda pode acreditar na humanidade. Vamos investir nas crianças também, né, para que as futuras gerações acreditem nessa luz que ainda existe, né? As crianças podem ser essa luz para iluminar a humanidade e trazer solidariedade, trazer empatia, né? E aí é muito interessante essa parte, né, que o autor sugere essa metáfora de ser a criança que traz a luz, né? Engraçado que me faz lembrar também da maternidade. A mãe dá a luz à criança e aí essa criança agora é luz, ela traz a luz para a pessoa que morre, né? É como se também, numa leitura mais profunda, a morte de Dário ela pode representar essa humanidade que está morrendo também, né? Nós também, de alguma maneira, estamos abandonando a humanidade quando a gente não cuida do meio ambiente, quando a gente falta com respeito, quando a gente prega o ódio, prega o preconceito. De alguma maneira, o Dário, ele representa essa humanidade que está sendo abandonada. Entende? E aí, quem é que vai salvar essa humanidade? Qual é o futuro dessa humanidade? E aí a vela, ela representa essa luz. Há uma esperança, né? E aí a criança que traz essa vela, é bem interessante essa metáfora. E aí passando para a próxima questão, nós vamos ter, a próxima questão, ao longo da narrativa, há todo um processo de degradação humana, cujo auge se dá, ou seja, o texto vai mostrando essa destruição da figura humana. A figura humana vai sendo degradada, né? Mas tem uma parte que quando a gente lê, a gente entra em choque. Meu Deus, era um ser humano? Nós estamos falando de um ser humano aí? E aí qual é essa que é o auge, por exemplo? Será que é no roubo paulatino é aos poucos, né? No roubo paulatino dos objetos. Guarda-chuva, depois o cachimbo, alfinete de pérola, depois os sapatos, relógio, aliança e até o paletó. Lembra que uma hora um senhor piedoso tira o paletó e coloca na cabeça de Mário para descansar, né? E até esse paletó foi retirado. Tem a degradação humana, mas aí a gente ainda não entra em choque, não é o auge. Não é aquela passagem que ao ler você... Putz, é um ser humano. Entende? Vamos ver a próxima. B. Nas alegações negligentes por parte das pessoas no socorro. Negligente é sem nenhum cuidado, né? Então elas diziam assim, lembra que colocaram no carro? Aí dizem, mas se morrer dentro do táxi, a farmácia é distante, o corpo é pesado. Tem, de certa forma, uma falta de empatia, mas ainda não é o auge, você ainda não vai ficar chocado. Contudo, as pessoas colocam Dário dentro do carro, fazem esses questionamentos, e aí tem aquela cena que ele é abandonado, sabe? Na esquina de lixo. Então, quando Dário é largado na peixaria, né? Como um lixo,
como um lixo. Estão vendo esse conectivo de comparação? O que está comparando Dário com o que? Como um lixo. É o ser humano sendo um lixo agora. Então a gente joga. Então é muito forte. É muito forte você já ter colocado a pessoa no carro, sabe? E não, vamos jogar como lixo, deixa aí. Então a gente não se coloca no lugar do outro, né? Então, ao ser é esse auge, quando o ser humano ele é tratado como um lixo. E aí, se a gente fosse passar aqui horas e horas refletindo sobre essa passagem, haja panos para as mangas, porque há muitas situações, né, tanto nos dias atuais como em episódios anteriores à nossa geração, que a gente pode identificar casos que nós podemos ir percebendo essa coisificação do homem, né, essa degradação da espécie humana, esse tratamento que o próprio homem dá para o próprio homem, contanto que não seja comigo. Né? Então essa é a compaixão, essa falta de compaixão que deixa de existir. Então é o ser, né? Quando o homem ele é comparado como um lixo. E aí o D fala assim, com a crueldade com que as pessoas tropeçaram no corpo de Dário, que foi pisoteado 17 vezes. É complicado falar de crueldade aqui, porque observem que estava todo mundo alvoroçado ali, se batendo, se barruando. Então talvez alguns tropeçaram até sem querer, né? Até sem querer. Mesmo que alguns tenham tropeçado e tal, mas a situação, o contexto não é tão forte como eu criar uma imagem, né? A partir de um trecho que me permite entender, inferir, ver mesmo, né? Que o homem está sendo comparado a um lixo. A C não entra pela situação. Tá todo mundo ali, louco, talvez pisou até... Pisaram nos pés uns dos outros também, né, já que estavam em tumulto. E no A, a perda... No E, desculpa. A identidade. Na perda da identidade, quando o guarda se aproximou do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos vazios. Não necessariamente, né? Apesar de ali ele estar sendo agora visto como um indigente, né, quem era ele? Não era mais nada, né? Depois de ter passado tudo aquilo ali, ainda foi roubado que ele tinha, até a sua identidade foi roubada, né? Mas ainda assim, aqui ele não foi comparado com um lixo. Por isso que é o item C, é esse auge, tá? E na penúltima, nós vamos ter aqui na penúltima um gesto efetivo de solidariedade emocional. Então a gente vai perceber que todos aqui a gente vai ter um gesto de solidariedade, nem que seja minimamente, mas tem. Mas qual é aquele gesto que você olha e mexe mais, né? Uma solidariedade emocional, mexeu. Por exemplo, 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Não consegue criar uma imagem forte. B. Um senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. Também não consegue mexer, né? Uma velhinha de cabeça grisalha gritou que ele estava morrendo. É o mesmo caso. Tem a sensibilidade, mas não cria esse clima de emoção. Um rapaz de bigode pediu ao grupo que se afastasse e o deixasse respirar. Também é uma cena
simples, né? Comum. Agora, olha como é linda essa cena. Um senhor piedoso despia o paletó de Dário para lhes sustentar a cabeça. Cruzou suas mãos no peito. Essa imagem é bem mais forte, por isso que né? Ela consegue criar uma atmosfera mais emotiva, né? A imagem é mais emotiva. E por último, nós vamos para 5. Só não é possível depreender do texto, ou seja, concluir. O que eu não posso concluir do texto? Quando a gente faz a leitura, não é coerente fazer essa interpretação. A sucessão de perda de objetos se dá paralelamente a uma coisificação da personagem. Sim. À medida que ele vai perdendo os pertences, isso vai ganhando força e parece que agora as pessoas estão tratando o Dário cada vez mais sem a menor importância. É a coisificação. É tanto que chega um momento que eles jogam Dário, né? O Dário lá na peixaria como se ele fosse um lixo. Então tem essa questão, paralelamente, enquanto ele vai perdendo seus objetos, a situação vai coisificando o personagem. Ele deixa de ser humano e passa a ser qualquer coisa. Né? Ele perde o seu valor. B. Não pode, porque a gente consegue fazer essa conclusão. B. A visão de solidariedade impede que vivamos numa sociedade mais harmônica. Não, é o contrário. Se a gente planta a solidariedade, isso vai fazer com que vivamos numa sociedade mais harmônica e não com que isso impeça. Por isso que é a B. Tá? Para finalizar, a aniquilação, a destruição do ser ocorre com o retrato de um morto desbotado pela chuva. Sim, né? Depois que ele passa por todo aquele processo de degradação, de perdas, de coisificação, até chegar ao momento que ele é aniquilado. Né? Ele se torna agora um retrato de um morto desbotado pela chuva. E é até interessante essa metáfora da chuva, né? É como se, numa leitura possível, essa chuva também pudesse representar, numa leitura mais profunda ainda, é como se Dário, ele pudesse, é o personagem que representa as mazelas da humanidade, né, que precisam, e essas mazelas precisam ser ajudadas, precisam de conserto, mas aí as pessoas não têm empatia, não têm compaixão, e aí o mundo, a natureza, ela sofre com isso, né? E aí é como se a chuva representasse essas lágrimas do próprio universo, né? Que observa o próprio homem não tendo compaixão com a sua espécie. É forte, né? E aí, D. A ausência de sensibilidade e de humanidade se integra com a banalização da morte. Sim, a gente percebe aí, faltou sensibilidade e humanidade das pessoas. Isso se casa com essa banalização da morte. É tão trivial. É tanto que as pessoas jogaram, né, o personagem assim, na peixaria, na esquina lá. Fica lá, como se... Quem é você, né? E aí falta essa compaixão, né? Essa empatia de eu sair de mim mesmo, me colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro e aí eu compreender, né? Essa importância da compaixão. E por último,
nem a natureza foi benevolente com Dário, né? A chuva apagou a vela, nesse sentido também, né? Eu acabei de fazer aquela interpretação de que a chuva pode representar essas lágrimas, né? Da tristeza do universo, de perceber essa falta de compaixão entre homem para com o homem. E aí apagou a vela. Nem ela já estava tão triste, desgastada, né? A natureza, o universo, que é como se vou entregar os pontos, né? Gente, que fantástico, né? Que fantástico a gente poder pegar um texto dessa forma e percebe que não é só por ler, não é só um texto. Se a gente pudesse, nós passaríamos aqui horas discutindo sobre a humanidade, sobre os problemas da humanidade, sobre outras questões, porque à medida que a gente vai mergulhando, lembra que na nossa aula de introdução à literatura nós falávamos de a leitura literária como um processo vertical, um mergulho no texto. E à medida que você vai mergulhando, o texto literário ele tem esse poder de te levar para outras discussões, outras temáticas afins, né, relacionadas. E esse texto é fantástico, é fantástico. Indiquem para outras pessoas, né? Leiam depois com calma, também façam as discussões de vocês, né? Vejam coisas que eu também não vi ou que não deram para ser discutidas aqui, tá? E mais uma vez, Emília, muito obrigado. Eu desejo que esteja tudo bem com você. Muitas saudades. Espero poder revê-la um dia por esse mundão. Tchau, gente. Até a próxima indicação do nosso texto para o nosso projeto Amigos da Leitura. Tchauzinho.